Nós conversamos agora com o coordenador de Ciências Contábeis da Unidade, professor César Machado, sobre um assunto que deixa muitos brasileiros com dor de cabeça e dúvidas, a declaração do imposto de renda. Professor César, muito obrigada pela participação em nosso programa. E a pergunta primordial: quem deve declarar o imposto de renda? Obrigado pela oportunidade. Quem deve declarar são 8 itens, né? Que um deles, se você se enquadrar em um deles, você terá que apresentar a declaração. O primeiro e o mais comum, né, são rendimentos tributáveis recebidos aqui no Brasil, com valores superiores a R$ 28.559,70. Dentre esses rendimentos, nós temos o salário, né, que as empresas têm que apresentar um comprovante até dia 28 de fevereiro. Quem recebe previdência privada, aluguéis, serviços e outros rendimentos. Todos esses rendimentos fazem parte dessa soma de 28 mil e pouco. Teria dentro desse primeiro ainda teria o Prolabore, né? No segundo item é quem recebeu rendimentos tributáveis e isentos superiores a R$ 40 mil. Esses rendimentos é composto de rendimento de poupança e rendimentos provenientes de aplicações financeiras, né, com tributações exclusivamente na fonte. O terceiro são rendimentos provenientes de ganho de capital. O que é isso? O ganho de capital são resultado da venda de algum imóvel, por exemplo, como exemplo, né? E essa comercialização normalmente provoca lucros. Então, se a pessoa teve um rendimento com lucro, ela vai ter que fazer a declaração de imposto de renda, independente de valor. Quem no passado, agricultor que no ano passado, 2020, teve rendimento de R$ 142.798,50, também está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Se for valor inferior e ele deseja fazer alguma compensação de prejuízo, então ele faz a declaração para ter o benefício da compensação. Quem, no ano de 2020, teve em seus bens, somado todos os seus bens, uma soma de superior a R$ 300 mil, também é obrigado a declarar. Tá? Pessoas que passaram a residir no país, né, independente do número de meses, e que em 31 de dezembro estavam no Brasil, ficam obrigados também a fazer essa declaração. Quem teve algum imóvel e vendeu para não ter o ganho de capital ou não pagar o imposto do ganho de capital, ele pode ter a isenção, desde que em 180 dias ele adquira um novo imóvel para residir. Professor, e quais são os tipos de declaração? Os tipos são 2. É a declaração simplificada e a declaração completa. A simplificada, normalmente, quem usa, são pessoas que têm poucas despesas, né? Que aí o governo dá uma oportunidade, né? O fisco dá uma oportunidade de você ter um valor de desconto referente a 20% dos seus rendimentos, mas é limitado a R$ 16.754. Por exemplo, eu ganho 50 mil, não tenho despesas nenhuma, né? E não tenho despesa para entrar no outro modelo, no completo. Se eu não tenho essas despesas, eu vou usar aquilo que me dá uma vantagem, que é 20% dos 50 mil, limitado a 16 mil. No modelo completo, é quando você tem mais despesas. Então, você vai declarar, vai ter o benefício do dependente, vai ter o benefício da educação e os valores referentes a médico, dentista, psicólogos, esses não têm limite. Você pode fazer o teu gasto e considerar 100% deles. Essas são as duas formas de tributação. Professor, e são muitos os documentos solicitados? E se sim, quais são eles? Os documentos, os principais são o informe de rendimento, aquele que você recebe da empresa, né, até 28 de fevereiro,
rendimentos de aluguel, se você tem algum imóvel alugado, dividendos, se você tem participações em empresas, tudo isso você tem que ter os comprovantes para declarar. Além disso, tem os documentos de despesas, que seriam despesas médicas, que eu falei, né? Esses documentos médico, dentista, psicólogo, você tem que tê-lo para poder comprovar por alguma eventualidade de ser convocado ou cair na malha. Tá? E esses documentos têm que ser assegurados, né, e guardados por 5 a 6 anos para não ter problemas no futuro. Professor, e como a pessoa faz essa declaração? Através de um programa, de um site? É um programa que a Receita disponibiliza, né? Que você pode pegar no site da Receita Federal com muita tranquilidade. Você abriu ele, você já consegue manuseá-los, né, completamente. É bem simples, né? E só tem a opção, né? Você vai fazer a declaração, tem o modelo completo e tem o modelo simplificado. Os dois, quando você preenche, já vai mostrando no lado esquerdo qual o resultado de cada um. Pode apresentar no modelo restituição e no outro modelo pagar. Aí você escolhe o que é melhor para você, né? E quais, né, são os motivos que podem levar uma pessoa a escolher um ou escolher outro? Se você vai pagar menos entre os dois, ou se você vai ter a restituição. Tá? Isso é que vai favorecer. Você visualiza essa situação no lado. Aí, claro que você vai optar pelo aquele que dá maior vantagem para você. E o programa em si, ele é bastante simples, a pessoa precisa tirar um tempo assim com bastante calma, como o professor indica, né, que a pessoa se organize para fazer essa declaração? A simplicidade, ele é simples, mas a pessoa tem que deter de alguns conhecimentos para poder não enviar a declaração trocada, né, ou declaração que vai provocar variação patrimonial negativa, né, tem que saber as razões dessa variação. Essas são algumas preocupações que deve ter a pessoa que vai elaborar. Mas ele tem tem como localizar inconsistências antes de apresentar, né? O sistema oferece este cálculo.